Pontapé de saída na segunda parte da nossa emissão. 60 anos depois da assinatura dos acordos de Evian, o antigo presidente cabo-verdiano Pedro Pires é o convidado de Lígia Anjos. Convidado. A 18 de março de 1962, há 60 anos exatamente, as autoridades francesas e uma delegação provisória da República Argelina entraram na história com a assinatura dos acordos de Evian. Os dois países põem fim, assim, a 132 anos de presença colonial francesa na Argélia e a uma das guerras mais ferozes que o continente africano viveu no século passado. Os acordos resultam de 18 meses de negociações secretas e compromissos entre negociadores franceses e argelinos. Um movimento vivido com muito entusiasmo, recorda Pedro Pires, antigo presidente cabo-verdiano e signatário em nome do PAIGC do Acordo para a Independência da Guiné-Bissau. Em 1962, Pedro Pires encontrava-se em Rabat, em Marrocos, onde viu chegar Ben Bella e os companheiros. Na altura, abrem-se novas perspectivas para o continente africano. A assinatura do Acordo de Evian, que em 1962 foi o reconhecimento, tem um valor histórico importante para a África, mas sobretudo para a África do Norte. Foi o fim de uma guerra de 6 anos, acredito, parece que é mais ou menos isso. Foi um momento vivido com muito entusiasmo, posso dizer. Eu, em 1961, tinha saído de Portugal. Passei por Paris, onde havia um clima muito complicado, terrível, em relação aos argelinos que viviam nessa cidade. Eram assassinatos frequentes dos argelinos. 1962 é o fim dessa guerra que foi bastante violenta. Encontrava-me, por acaso, em Rabat, em Marrocos, onde presenciei o acolhimento de Ben Bella e dos seus companheiros. Foi também uma manifestação de muita alegria, mas sobretudo de muito entusiasmo, muito orgulho por aquilo que tinha acontecido. Mas foi um pacto, do ponto de vista histórico, importante, põe fim a uma guerra sangrenta e abrem-se novas perspectivas para o continente africano. Era mais um país independente, menos uma guerra, e para o povo argelino foi o fim de um grande sacrifício, de uma luta extremamente complicada. Passados 60 anos, o que é que mudou? O que é que mudou? Muita coisa mudou. O mundo é outro. O mundo de 1962 era uma coisa, o mundo de hoje é completamente diferente, em que surgiram e emergiram vários países independentes, principalmente no continente africano, e as atividades políticas que se desenvolveram depois dessa altura, o próprio desenvolvimento económico, social e as diversas crises pelas quais o mundo passou. Mas é completamente diferente, é um mundo completamente diferente em relação a tudo, e acredito que é em relação a todos. Emergia em 1960 uma África diferente dos países independentes, da África Austral, Central e África Oriental. Portanto, o ano de 1960 foi um ano de grandes transformações em África. Está claro que tudo isso tem impacto na política internacional. Não há comparação entre os dois mundos. Então, do ponto de vista tecnológico, tudo é completamente diferente. De modo que entramos por uma era completamente diferente da era dos anos 60. Em todos os aspectos, é uma era, uma época completamente diferente dos anos 60. Falou há pouco dos países lusófonos em África. Argel foi o ponto incontornável para a emancipação destes países. Sim, a Argélia, o regime argelino, quer Ben Bella, quer Haribo Madiane, foram apoiantes incondicionais da luta de libertação dos povos de Angola, Guiné, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé. Foi um local, do ponto de vista político, de grande importância. Creio que teria sido Amílcar Cabral que teria dito que a Argélia era a Meca dos combatentes da liberdade africanos. Portanto, está a ver, a Argélia engajou-se completamente do lado
dos movimentos de libertação, até tendo em conta a sua própria experiência. O papel da Argélia na libertação, na luta da libertação dos povos das colónias portuguesas foi importante, mas ao mesmo tempo a luta dos argelinos, do regime argelino, por relações internacionais mais equilibradas, mais justas. Lembro-me que teriam apresentado na ONU e discutido, debatido a ideia de uma nova ordem económica mundial. Está claro que não foi possível fazer grandes transformações nessa matéria. Essa ordem económica mantém-se até hoje, de domínio de uma parte da humanidade mais rica, domínio sobre a humanidade menos rica. Inevitavelmente tenho que lhe colocar esta questão. A 26 de agosto, o Sr. Presidente Pedro Pires, junto de Mário Soares, assinam em Argel o acordo que põe fim à administração portuguesa na Guiné e no qual se declara que Portugal reconhece a existência da República a partir do dia 10 de setembro. Um momento muito importante. Para nós, para o PAIGC e para os povos das colónias portuguesas. Foi um momento também de mudança, de ruptura. Foi o primeiro, ou a primeira colónia portuguesa que ganhou, se posso utilizar o termo, a independência. Foi um momento também muito importante, um momento de ruptura com o passado, muito importante para todos nós. E acredito também que tenha sido importante para Portugal, para o povo português, que se viu também liberto de uma guerra sem sentido, se viu também liberto de um regime que o oprimia. O salazarismo, bom, a palavra salazarismo, ou o regime que oprimia o povo português. Foi um momento em que houve uma coincidência de interesses entre os nossos interesses e os interesses do povo português. Fruto de muitas negociações, de discussões que não deram em nada em Londres, mas que vão acontecer por fim em Argel. Não, aí discordo consigo que não tivesse dado em Londres, preparamos a Argel. Sabe que essas coisas têm o seu tempo de maturação, diria. Em Londres preparamos o acordo de Argel, estabelecemos relações de confiança relativa entre nós e a delegação portuguesa e um conhecimento recíproco. Isso é muito importante nas negociações, de modo que Londres foi a preparação de Argel. Como é que foi negociar? Como é que foi estar à frente deste momento tão importante para a Guiné? E sobretudo, o que é que se sente quando se assina este acordo em Argel? Já lá vão quase 50 anos. Quer dizer, há um tempo também que serve para diluir muita coisa. Embora não fosse diplomata, embora não tivesse muita experiência da política internacional, considero que, pessoalmente, comportei-me bem, seguindo as instruções, as orientações que tinha recebido da direção do PAIGC. Também eu não estava só, estava acompanhado de outros membros do PAIGC e da nossa delegação. Duas coisas é que sinto-me, diria, realizado, talvez orgulhoso, mas sinto-me no papel de alguém que fez algo no sentido de resolver um conflito, mas de abrir novas possibilidades de relações entre a Guiné-Bissau e as outras colónias e Portugal. O curioso é que fiz-me amigo, ou eles fizeram-se meus amigos, dos principais responsáveis políticos dessas negociações, que foram o Dr. Mário Soares e o Dr. Almeida Santos. O lado humano das coisas, aí é que devemos dar atenção a esse lado humano. Acredito que nós somos feitos para a gente se entender. A nossa capacidade de diálogo e de humildade, mas diria generosidade, leva-nos a conclusões as mais acertadas. Nesse aspecto, considero que, de ambos os lados, do nosso lado, mas também do lado da delegação portuguesa, todas essas personalidades passaram a ser nossos amigos, opiniões, as pessoas com as quais continuamos a dialogar, continuamos a discutir e criamos relações humanas de qualidade. Quer dizer, esse é o lado, eu creio que o lado mais importante é
para além do conflito, o que nasce depois do conflito, as relações que nós estabelecemos entre nós e aquilo que contribuímos para que as relações entre Portugal e a Guiné ou entre Portugal e Cabo Verde fossem relações boas e úteis. Era Pedro Pires, antigo presidente cabo-verdiano e signatário em nome do PAIGC do Acordo para a Independência da Guiné-Bissau. Ele foi o nosso convidado desta sexta-feira.